meu nome é Lídia e esta é a história de como minha vida virou de cabeça para baixo. Mas vamos começar do começo. Cresci em uma família abastada, filha única de pais devotados que me davam tudo o que eu pudesse desejar. Meu pai, Roberto, era um empresário bem-sucedido e minha mãe, Helena, uma socialite que organizava as melhores festas da cidade. Eles me enchiam de amor e atenção, garantindo que eu nunca me faltasse nada. Quando entrei na faculdade, estava determinada a orgulhar meus pais. Mergulhei nos livros, focando exclusivamente nos estudos. Foi então que Tomás entrou na minha vida. Tomás era persistente, tenho que admitir. Ele me esperava depois das aulas, me trazia café durante as sessões de estudo noturnas e até apareceu na casa dos meus pais um dia. Senhor e senhora Silva, ele disse, erguendo-se na nossa sala de estar. Estou apaixonado pela sua filha e quero que saibam que minhas intenções são sérias. Meu pai ficou impressionado. Ele sempre quis um filho, alguém para tomar sob sua asa e preparar para o mundo dos negócios. Tomás parecia se encaixar perfeitamente nesse papel. Lídia, meu pai me disse mais tarde naquela noite, por que você não dá uma chance a esse rapaz? Ele parece ser um bom partido. Relutantemente, concordei em sair com Tomás. Para minha surpresa, me vi gostando da companhia dele. Ele era charmoso, atencioso e parecia genuinamente interessado nos meus pensamentos e sonhos. Nosso relacionamento floresceu rapidamente, antes que eu percebesse, estávamos caminhando para o altar, recém-saídos da faculdade. Meus pais estavam radiantes, especialmente meu pai, que via Tomás como o filho que nunca teve. Bem-vindo à família, filho, meu pai disse, dando tapinhas nas costas de Tomás durante nossa recepção de casamento. Tenho grandes planos para nós. Fiel à sua palavra, meu pai ajudou Tomás a iniciar seu próprio negócio, um lava-rápido de última geração. Ele comprou todos os equipamentos necessários e até nos ajudou a comprar uma pequena casa aconchegante. Um ano após nosso casamento, dei à luz nosso filho Miguel. Segurando-o em meus braços pela primeira vez, senti um amor que nunca havia experimentado antes. Dediquei-me inteiramente à maternidade, tornando-me uma dona de casa em tempo integral. Meus dias eram preenchidos com trocas de fraldas, horários de alimentação e canções de ninar. Conforme os anos passavam, nossas vidas se acomodaram em uma rotina. Miguel cresceu de um bebê gorgolejante para um curioso garotinho, depois um menino travesso e finalmente um adolescente taciturno. Dediquei meu coração e alma à criação dele, enquanto Tomás continuava lutando com o negócio do lava-rápido. Seu pai acha que sou um fracasso, Tomás cuspiu uma noite, após mais uma tensa ligação telefônica. Ele está sempre me olhando de cima, me dando esmolas como se eu fosse um caso de caridade. Tentei tranquilizá-lo, isso não é verdade, Tomás. Papai só está tentando ajudar. Essas discussões se tornaram mais frequentes, e eu me vi pisando em ovos na minha própria casa. Miguel, agora no final da adolescência, começou a se retrair, passando mais tempo em seu quarto ou fora com os amigos. Quanto a mim, bem, os anos de estresse e trabalho doméstico tinham cobrado seu preço. Eu não era mais a garota magra da faculdade que Tomás havia cortejado. Meu corpo outrora esguio havia amolecido e eu ganhara peso. Tomás não hesitava em apontar isso. Você realmente se descuidou, Lídia, ele dizia, me olhando com decepção. O que aconteceu com aquela garota bonita com quem me casei? Suas palavras me magoavam, mas eu tentava ignorá-las. Dizia a mim mesma que ele estava apenas estressado com o trabalho, que não queria dizer realmente aquilo. Mas no fundo, eu sabia que nosso casamento estava desmoronando. Então veio o dia que mudou tudo. Era uma terça-feira ensolarada quando recebi a ligação que despedaçaria meu mundo. Senhora Silva, disse uma voz sombria, lamento informar que houve um acidente. Seus pais, eles estavam em um pequeno avião no Nordeste. Sinto muito, mas eles não sobreviveram. As semanas seguintes passaram em um borrão de preparativos para o funeral e papelada. Tomás esteve surpreendentemente ausente durante esse período, me deixando lidar com tudo sozinha. Quando estava por perto, ele parecia quase alegre. Precisamos resolver a questão da herança, ele disse, mal uma semana após o funeral. Você já falou com o advogado? Fiquei chocada com sua insensibilidade. Tomás, ainda estou de luto. Isso não pode esperar? Ele deu de ombros. Os negócios não esperam, Lídia.
Precisamos saber onde estamos financeiramente. Relutantemente, concordei em me encontrar com o advogado da família, Dr. Jacó. Enquanto nos sentávamos em seu escritório luxuoso, ele pigarreou desconfortavelmente. Senhora Silva, o testamento de seus pais é incomum. Está dividido em duas partes. Só posso revelar a primeira parte agora. A segunda parte será divulgada exatamente daqui a um ano. Tomás se inclinou para a frente, seus olhos brilhando. Bem, o que diz a primeira parte? Dr. Jacó ajustou os óculos. Seus pais deixaram a mansão para seus futuros netos, com seus guardiões como administradores até que eles atinjam a maioridade. Fiquei atordoada. Mas Miguel é nosso único filho e ele nem sequer é casado ainda. Como se fosse uma deixa, Miguel, que havia insistido em vir à reunião, soltou um assobio baixo. Bem, isso abre algumas possibilidades interessantes, não é? Me virei para olhar meu filho, confusa com sua reação, mas ele evitou meu olhar. Tomás, por outro lado, estava furioso. É só isso? Ele exigiu. E quanto ao resto dos bens deles? Os negócios, o dinheiro? Dr. Jacó balançou a cabeça. Receio que essa informação esteja na segunda parte do testamento, que não pode ser revelada por mais um ano. Ao deixarmos o escritório do advogado, não consegui me livrar da sensação de que algo fundamental havia mudado. Tomás estava normalmente quieto, enquanto Miguel parecia perdido em pensamentos. Apenas algumas semanas após a leitura do testamento, Miguel deixou cair uma bomba que me deixou atônita. Mãe, pai, ele anunciou uma noite durante o jantar, tenho alguém que quero que vocês conheçam. No dia seguinte, ele trouxe para casa uma jovem chamada Sara. Ela era bonita, com longos cabelos loiros e um sorriso açucarado que não chegava aos olhos. Esta é minha esposa, Miguel disse, com o braço ao redor da cintura dela. E ela está grávida do nosso filho. Quase me engasguei com meu chá. Esposa? Grávida? Mas quando tudo isso aconteceu? Miguel deu de ombros, evitando meu olhar. Estamos namorando há um tempo. Quando descobrimos sobre o bebê, decidimos nos casar imediatamente. Não pude deixar de notar como seus olhos piscaram para Tomás, que estava sentindo com aprovação. Algo sobre toda essa situação parecia estranho, mas afastei minhas dúvidas. Afinal, eu ia ser avó. Bem, parabéns, eu disse, tentando reunir algum entusiasmo. Isso é uma surpresa e tanto. O sorriso de Sara se alargou. Obrigada, senhora Silva. Estou tão animada para fazer parte da sua família. A partir daquele dia, a dinâmica de nossa casa mudou drasticamente. Sara se mudou, citando a necessidade de estar perto da família durante a gravidez. No início, fiquei empolgada em ter uma companheira feminina em casa. No entanto, logo ficou evidente que Sara tinha sua própria agenda. Ela começou a me minar sutilmente a cada oportunidade. Quando eu cozinhava o jantar, ela franzia o nariz e dizia, é assim que você faz? Sempre achei que fosse feito de maneira diferente. Mas eram suas interações com Tomás que realmente acendiam sinais de alerta. Ela ria de suas piadas, tocava seu braço e o cobria de elogios. Você é um empresário tão talentoso, Tomás, ela dizia com um suspiro. Não sei como você consegue administrar tudo. Tomás, previsivelmente, absorvia toda a atenção. Ele começou a passar mais tempo em casa, mas não comigo. Ele ficava horas conversando sobre negócios com Sara, enquanto eu era relegada ao segundo plano. Tentei conversar com Miguel sobre o comportamento de Sara, mas ele descartou minhas preocupações. Mãe, ele dizia, você está sendo paranoica. Sara é ótima. Talvez você esteja apenas com ciúmes porque não é mais o centro das atenções. Suas palavras doeram mais do que ele poderia imaginar. Será que eu havia criado um filho que se importava tão pouco com os sentimentos de sua mãe? Quanto a Tomás, ele parecia se deliciar com a nova dinâmica familiar. Ele sorria radiante quando Sara o elogiava, e eu o pegava me olhando com algo próximo ao nojo. Um dia, enquanto fazia compras no supermercado, encontrei uma antiga amiga da faculdade, Jéssica. Decidimos colocar o papo em dia tomando um café e, enquanto relembrávamos nossos dias de faculdade, ela mencionou algo que fez meu sangue gelar. Lembra daquele cara que estava sempre atrás das garotas ricas? Jéssica perguntou.
Qual era o nome dele? Tomás alguma coisa? Meu coração disparou. Tomás? Tomás quem? Jéssica riu. Ah, você sabe, aquele cara cafajeste que tentava namorar todas as garotas com pais ricos. Ele acabou se casando com alguma garota rica ingênua, se não me engano. Enquanto Jéssica continuava falando, descrevendo o comportamento de Tomás na faculdade, senti como se fosse ficar doente. O Tomás que ela estava descrevendo soava exatamente como meu marido. Será que todo o nosso casamento havia sido baseado em uma mentira? Com o coração pesado e as mãos trêmulas, entrei em nossa garagem. A casa se erguia diante de mim, não mais o lar aconchegante que eu amava, mas um palco para o drama que estava prestes a se desenrolar. Encontrei Tomás em seu escritório, debruçado sobre alguns papéis. Ele mal levantou os olhos quando entrei. Tomás, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia, precisamos conversar. Ele suspirou, finalmente encontrando meu olhar. O que é agora, Lídia? Tomei uma respiração profunda. Encontrei Jéssica hoje. Você se lembra dela da faculdade, certo? Um lampejo de algo, seria medo? Passou por seu rosto antes que ele controlasse suas feições em indiferença. Vagamente. O que tem ela? Ela me contou sobre um cara da faculdade. Um cara que perseguia garotas ricas em busca de uma vida fácil. Fiz uma pausa, observando sua reação. Soa familiar, Tomás? Por um momento, ele apenas me encarou. Então, para meu choque, ele começou a rir. Bem, ele riu, recostando-se em sua cadeira. Demorou bastante para você descobrir, não é? Sua atitude displicente me chocou. Então é verdade? Você se casou comigo pelo dinheiro dos meus pais? Tomás deu de ombros, sem um pingo de remorso em seus olhos. Claro que sim. Olha, Lídia, eu nunca te amei. Eu te tolerava porque você era meu bilhete de refeição, mas agora você é apenas um fardo gordo e inútil. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Cambaleei para trás, lágrimas se formando em meus olhos. Por que você está me dizendo isso agora? Sussurrei. Um sorriso cruel torceu seus lábios. Porque, minha querida esposa, eu não preciso mais de você. Seus pais estão mortos e logo sua fortuna será minha. Ou melhor, do nosso neto, o que dá no mesmo. De repente, tudo se encaixou. O casamento apressado de Miguel, a gravidez conveniente de Sara, a forma como eles vinham me tratando. Tudo havia sido um movimento calculado para garantir a herança dos meus pais. Você planejou tudo isso? Eu ofeguei. Tomás riu novamente, o som arranhando meus nervos. Dê crédito onde é devido. Foi principalmente ideia de Miguel. O garoto tem uma boa cabeça para negócios, ao contrário da mãe. Senti como se estivesse me afogando, o peso de sua traição me esmagando. Sara sabe disso? Claro que sabe, Tomás sorriu com desdém. Ela é uma garota esperta, sabe reconhecer uma boa oportunidade quando vê uma. Diferente de você, ela será uma esposa adequada para um empresário. Não aguentei mais. Virei-me e fugi do quarto, meu mundo desmoronando ao meu redor. Enquanto a realidade da minha situação afundava, percebi que não tinha para onde ir. Eu não tinha dinheiro próprio, nem mesmo o suficiente para alugar um apartamento. Com o coração pesado, resignei-me a ficar na casa com pessoas em quem não podia mais confiar. 2 meses depois, Tomás deixou cair outra bomba sobre mim. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ele entrou com um sorriso presunçoso no rosto. Arrume suas malas, Lídia, ele anunciou sem preâmbulos. Vamos nos mudar para a casa dos seus pais. Quase deixei cair a faca que estava segurando. O quê? Quando decidimos isso? A risada de Tomás foi fria e zombeteira. Nós não decidimos nada. Eu decidi. Vamos nos mudar com Miguel e Sara. Afinal, nosso neto é o herdeiro daquela casa. Cada palavra era como um tapa no meu rosto. O que você quer dizer? E quanto à nossa casa? Ah, isso, Tomás disse com desdém. Eu vendi. O dinheiro já foi gasto com coisas para pessoas com quem realmente me importo. E só para deixar claro,
você não está nessa lista. Nos dias seguintes, assisti em silêncio enquanto Tomás, Miguel e Sara se preparavam animadamente para a mudança. Eles compraram carros novos, esbanjaram em roupas caras e gadgets, tudo enquanto eu desaparecia no fundo, ignorada e esquecida. A mudança para a casa dos meus pais foi como uma paródia distorcida de uma feliz relocação familiar. Sara imediatamente reivindicou o quarto principal, enquanto eu fui relegada a um pequeno quarto de hóspedes nos fundos da casa. Com o passar dos dias, me vi cada vez mais isolada. Sara deu à luz meu neto e começou a delegar todos os trabalhos domésticos para mim. Eu cozinhava, limpava e até cuidava do meu neto enquanto ela ficava deitada, dando ordens como uma rainha. Lídia, ela gritava, o bebê precisa trocar a fralda. E enquanto você estiver nisso, poderia arrumar a sala de estar? Está parecendo um pouco bagunçada. Eu me jogava nos cuidados com meu neto, encontrando consolo em seus sorrisos inocentes e gorjeios. Mas até essa alegria era manchada pelas constantes alfinetadas e críticas de Sara e Tomás. Uma noite, cerca de um mês após nos mudarmos, as coisas chegaram ao limite. Estávamos todos sentados à mesa de jantar, um jantar que eu havia preparado, como de costume. Sara estava particularmente insuportável, me dando ordens como se eu fosse uma empregada. Lídia, me traga mais água. E ande logo com a limpeza desses pratos, não temos a noite toda. Algo dentro de mim se quebrou. Anos de frustração e mágoa reprimidas vieram à tona. Chega, gritei, batendo as mãos na mesa. Eu não sou sua empregada, Sara. Esta é a casa dos meus pais e eu mereço algum respeito. O cômodo caiu em silêncio. O rosto de Sara se contorceu e ela irrompeu em lágrimas dramáticas. Como você pode falar assim comigo depois de tudo que fizemos por você? Tomás se levantou, seu rosto vermelho de raiva. Chega, Lídia. Já tive o suficiente da sua ingratidão. Arrume suas coisas e saia. Esta casa pertence ao nosso neto agora e você não é mais bem-vinda aqui. Olhei para ele incrédula. Você não pode estar falando sério. Para onde eu vou? Ele alcançou o bolso e tirou uma pilha de papéis. Eu estava esperando o momento certo para te dar isso. Papéis do divórcio, já assinados. Quero você for até amanhã de manhã. Olhei para Miguel, esperando contra toda a esperança que meu filho me defendesse. Mas ele apenas deu de ombros, evitando meu olhar. Sou um adulto agora, mãe. Não preciso mais de você. Com as mãos trêmulas, peguei os papéis do divórcio. O sorriso triunfante de Sara foi a última coisa que vi antes de me virar e sair da sala de jantar, meu mundo desmoronando ao meu redor. Com meu mundo em ruínas e sem ter para onde ir, me vi discando um número familiar. Jéssica, minha antiga amiga da faculdade, atendeu no segundo toque. Lídia, está tudo bem? Sua voz estava carregada de preocupação. Engoli em seco. Na verdade, não. Eu preciso de um lugar para ficar. Sem hesitação, Jéssica me convidou para sua casa. Enquanto me acomodava em seu quarto de hóspedes, ela compartilhou seu próprio drama familiar. Meu filho tem passado por um inferno, ela confidenciou. Sua noiva o deixou e ela está grávida. Ele está desesperado para encontrá-la e estar lá para o filho. Meu coração disparou. Você tem uma foto dela? Jéssica assentiu, pegando seu celular. Enquanto ela me mostrava a foto, meu sangue gelou. Olhando para mim estava Sara, minha suposta nora. Jéssica, eu disse lentamente, acho que sei onde está a noiva do seu filho. Sobre xícaras de chá, despejei minha história. Jéssica ouviu, sua expressão mudando de choque para raiva e determinação. Precisamos expô-los, ela declarou. Todos eles. Juntas, elaboramos um plano. No dia seguinte, voltei à casa dos meus pais sob o pretexto de recolher os últimos dos meus pertences. Enquanto estava lá, consegui pegar alguns fios de cabelo do meu neto para um teste de DNA. A espera pelos resultados foi agonizante, mas quando finalmente chegaram, confirmaram nossas suspeitas. Meu filho não era o pai do bebê de Sara. O filho de Jéssica era. Enquanto eu lutava com a forma de dar essa notícia a Miguel e Tomás, meu telefone tocou. Era o Dr. Jacó, o advogado dos meus pais.
Senhora Silva, ele disse, é hora de revisar a segunda parte do testamento dos seus pais. Pode vir ao meu escritório amanhã? No dia seguinte, sentei-me no luxuoso escritório do Dr. Jacó, meu coração batendo forte enquanto ele lia o testamento. Eu mal podia acreditar no que ouvia. Para nossa amada filha Lídia, ele leu, deixamos nosso apartamento de luxo avaliado em 2,5 milhões de reais. Mas não era só isso. Meus pais tinham previsto tudo. No caso de um divórcio, todas as suas propriedades, incluindo o negócio de Tomás, viriam para mim. Seu pai quer que você saiba, o Dr. Jacó continuou, que ele tem sido o financiador do negócio de Tomás o tempo todo. Ele o registrou em seu próprio nome em caso de divórcio. É seu para fazer o que quiser. Sentei-me ali, atordoada. Todo esse tempo, pensei que não tinha nada, quando na realidade eu tinha tudo. E quanto à casa onde Tomás e eu morávamos, perguntei, lembrando que ele havia vendido. O Dr. Jacó sorriu. Essa é a única coisa que Tomás pode reivindicar. Todo o resto é seu. Enquanto a realidade da minha nova situação afundava, não pude deixar de rir. Tomás pensou que era tão esperto, mas no final, ele tinha se enganado. Entrei no meu novo apartamento e ofeguei. O espaço era de tirar o fôlego, todo em linhas elegantes, janelas do chão ao teto e mobília de bom gosto. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente em casa. Enquanto explorava meu novo santuário, meu telefone tocou. Era Miguel. Mãe, ele disse sem preâmbulos, já faz um ano desde que a primeira parte do testamento foi lida. Precisamos saber o que está na segunda parte. Seu tom era exigente, presunçoso. Tenho certeza de que vovô e vovó deixaram tudo para mim, certo? Não pude deixar de rir internamente com sua presunção. Miguel, essa não é uma conversa que devemos ter por telefone. Por que você, Sara e seu pai não vêm aqui amanhã de manhã? Vou enviar o endereço por mensagem. Depois de desligar, liguei para Jéssica. Está na hora, eu disse. Você pode vir amanhã de manhã? Vamos resolver isso de uma vez por todas. No dia seguinte, ouvi a campainha tocar. Respirando fundo, abri a porta e encontrei Tomás, Miguel, Sara e o bebê parados ali. Seus queixos caíram quando viram o luxuoso ambiente. Miguel assobiou. Uau, mãe, este lugar é incrível. Mal posso esperar para me mudar. Os olhos de Sara brilharam de ganância. Sim, vai ser tão bom depois que nos livrarmos de toda essa decoração de velha. E, é claro, depois que nos livrarmos de você, Lídia. Ergui uma sobrancelha. Eu não seria tão apressada se fosse você. Por favor, entrem e sentem-se. Enquanto eles se acomodavam no sofá luxuoso, me desculpei por um momento. Quando voltei, não estava sozinha. Jéssica estava ao meu lado, sua presença fazendo Sara empalidecer visivelmente. Antes de discutirmos o testamento, eu disse, minha voz firme, a alguém que gostaria que vocês conhecessem. Esta é minha amiga Jéssica. Os olhos de Sara corriam pela sala, procurando uma saída. Miguel e Tomás apenas pareciam confusos. Agora, continuei, acho que é hora de termos uma conversa franca. Há algumas verdades que precisam ser reveladas. Fiz uma pausa, saboreando o momento. Durante toda a noite, eu havia ensaiado o que estava prestes a dizer. As palavras que eu havia praticado, as revelações que estava prestes a fazer, mudariam tudo. Enquanto olhava para os rostos daqueles que me traíram, meu ex-marido, meu filho e a mulher que tentou roubar minha vida, senti uma onda de raiva justa misturada com antecipação. À medida que Jéssica se aproximava, os olhos de Tomás se arregalaram em reconhecimento. Um sorriso amargo se espalhou por seu rosto enquanto ele soltava uma risada azeda. Bem, ele zombou, gesticulando em minha direção. Parece que alcancei meu objetivo, afinal. Casei com uma tola rica, não é? Suas palavras doeram, mas mantive minha postura. Lidaremos com sua traição mais tarde, Tomás. Agora há algo mais urgente para discutir. Me virei para Sara, que estava visivelmente inquieta. Nós sabemos a verdade sobre você, Sara. Miguel pareceu confuso. Mãe, do que você está falando? Tomei uma respiração profunda.
Sara estava procurando um marido rico quando ouviu sobre o testamento de você, Miguel. Ela viu uma oportunidade. Decidiu passar o filho de outra pessoa como seu para pôr as mãos na herança dos seus avós. Jéssica deu um passo à frente, sua voz firme. O bebê não é de Miguel. É filho do meu filho. O cômodo caiu em silêncio. Então produziu os resultados do teste de DNA. O rosto de Sara perdeu a cor à medida que a realização a atingia. Em um movimento rápido, Sara agarrou sua bolsa. Não preciso disso. Não preciso de um filho de mendigo, ela gritou enquanto fugia do apartamento. Miguel ficou ali, atordoado, o bebê ainda em seus braços. Ele parecia perdido, até patético. Tomás, recuperando-se do choque inicial, perguntou com uma voz pequena: então, quem fica com este apartamento? Não pude deixar de sorrir. Bem, Tomás, deixe-me esclarecer sobre a segunda parte do testamento dos meus pais. Expliquei tudo, o apartamento, o lava rápido, tudo. O rosto de Tomás caía a cada revelação. De repente, Tomás estava de joelhos. Lídia, por favor. Sinto muito. Me perdoe. Podemos resolver isso. Olhei para ele friamente. Saia, Tomás. Você tem 2 dias para deixar a casa dos meus pais ou chamarei a polícia. Enquanto Tomás se levantava apressadamente, ele se virou para Miguel. Filho, me dê o carro que comprei para você. Preciso de alguma coisa. A resposta de Miguel foi cortante: não. É meu. Você não vai receber nada de mim. Com um último olhar desesperado, Tomás saiu furtivamente do apartamento. Então me virei para Miguel, que estava ali, cabisbaixo de vergonha. Jéssica gentilmente pegou o bebê de seus braços. Miguel, eu disse, minha voz firme, mas não indelicada, já que parece que não tenho netos, não há outros herdeiros para a casa dos seus avós além de mim. Preciso que você se mude também. Ele assentiu, sem encontrar meus olhos. Sinto muito, mãe. Por tudo. Eu vou arrumar minhas coisas. Com isso, ele também deixou o apartamento. Quando a porta se fechou atrás dele, soltei um longo suspiro. O apartamento estava quieto agora, exceto pelo suave arrulhar do bebê nos braços de Jéssica. Olhei para minha velha amiga, sentindo uma mistura de emoções, alívio, tristeza e uma estranha sensação de libertação. Bem, eu disse, conseguindo um pequeno sorriso, isso não foi exatamente como eu esperava quando acordei esta manhã. Jéssica assentiu, balançando o bebê suavemente. Você fez o que precisava fazer, Lídia. Eles não deixaram escolha. Enquanto me afundava no sofá luxuoso, percebi que pela primeira vez em anos, eu estava verdadeiramente livre. Livre do engano, livre da manipulação e livre para viver a vida nos meus próprios termos. Os meses seguintes à confrontação voaram em um turbilhão de mudanças e autodescoberta. Me vi me estabelecendo em meu luxuoso apartamento, o espaço se tornando um santuário de paz e novos começos. Uma das minhas primeiras decisões foi alugar a casa dos meus pais. De alguma forma, parecia certo ter a propriedade ocupada por uma jovem família que apreciava seu calor e história. A renda do aluguel proporcionou um confortável colchão, somando-se aos rendimentos da venda do negócio de lava rápido de Tomás. Minha amizade com Jéssica floresceu. Nos encontrávamos para tomar café, compartilhando histórias e nos apoiando através dos altos e baixos de nossas novas realidades. E então havia o pequeno Tiago, o neto de Jéssica, a criança que eu uma vez acreditei ser minha. Apesar das circunstâncias dolorosas de seu nascimento, me vi desenvolvendo um profundo afeto pelo menino. Ele tem seus olhos, Jéssica brincava durante nossas visitas, e nós ríamos, encontrando humor na absurdidade de nossas vidas entrelaçadas. Meu relacionamento com Miguel era um trabalho em progresso. A traição havia cortado fundo, mas ele ainda era meu filho e eu não conseguia me forçar a cortar completamente esse laço. Nossas interações eram tentativas no início, ligações telefônicas desajeitadas e encontros tensos em cafeterias neutras. Mas lentamente, dolorosamente, começamos a reconstruir. Quanto a Tomás, ele se tornou um fantasma no meu passado. Ouvi por meio de boatos que ele havia caído em tempos difíceis, seus sonhos grandiosos de riqueza e status desmoronando na esteira de seu engano exposto. Eu o vi apenas uma vez, por acaso, enquanto dirigia pela cidade.
Ele estava trabalhando em uma pequena banca, parecendo mais velho e mais cansado do que eu me lembrava. Por um momento, nossos olhos se encontraram e senti um lampejo de algo, não amor ou saudade, mas uma espécie de encerramento. Então o sinal mudou e eu segui em frente, deixando aquele capítulo da minha vida firmemente no retrovisor. Com o passar do tempo, comecei a redescobrir partes de mim mesma que há muito haviam sido esquecidas. Retomei minha paixão pela pintura, algo que havia abandonado depois do casamento. Comecei a viajar, explorando lugares que sempre sonhei em visitar. Fiz novos amigos e fortaleci laços com os antigos. Um dia, cerca de um ano após toda a aprovação, recebi uma ligação inesperada. Era Miguel. Mãe, ele disse, sua voz hesitante, eu gostaria de conversar. Cara a cara. Tem tanta coisa que preciso te dizer. Senti uma mistura de emoções, esperança, apreensão, um toque de medo. Mas no final, concordei em encontrá-lo. Nos encontramos em um café tranquilo. Miguel parecia diferente, mais magro, com olheiras sob os olhos, mas havia algo em seu olhar que me lembrou do menino que eu costumava conhecer. Mãe, ele começou, sua voz embargada, eu sinto muito. Por tudo. Eu fui um tolo, um idiota egoísta. Deixei a ganância e a manipulação de papai me cegarem para o que realmente importava. Senti lágrimas se formando em meus olhos, mas as contive. Por quê, Miguel? Por que você fez aquilo? Ele suspirou profundamente. Eu queria tanto a aprovação dele. Queria provar que eu podia ser tão esperto, tão bem-sucedido quanto ele achava que era. Mas no processo, eu me perdi. Perdi de vista o que realmente importava: família, amor, integridade. Conversamos por horas. Miguel me contou sobre os meses desde nossa separação, como ele havia lutado, como finalmente percebeu o erro de seus caminhos. Ele havia começado a fazer terapia, tentando entender e corrigir os padrões tóxicos que haviam moldado suas ações. Não foi uma conversa fácil. Houve lágrimas, acusações, momentos de silêncio tenso. Mas no final, senti um pequeno broto de esperança crescendo em meu coração. Não posso prometer que as coisas voltarão ao que eram antes, eu disse a ele. Confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Mas estou disposta a tentar, se você estiver. Miguel assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. É tudo que peço, mãe. Uma chance. Nos meses que se seguiram, Miguel e eu trabalhamos duro em nosso relacionamento. Tivemos sessões de terapia conjunta, longas conversas honestas e momentos de reconexão genuína. Não foi fácil, e houve momentos em que ambos questionamos se valeria a pena. Mas lentamente, passo a passo, começamos a reconstruir o que havia sido quebrado. Enquanto isso, minha vida continuou a florescer em outras áreas. Comecei a me envolver em trabalhos voluntários, usando minha experiência para ajudar outras mulheres que estavam passando por divórcios difíceis ou lidando com traições familiares. Descobri que ajudar os outros a navegar por águas turbulentas semelhantes às que eu havia enfrentado trazia uma profunda sensação de propósito e cura. Um dia, enquanto caminhava pelo parque perto do meu apartamento, encontrei um senhor gentil chamado Carlos. Começamos a conversar e descobrimos que tínhamos muito em comum. Ele também havia passado por um divórcio difícil e estava reconstruindo sua vida. Nossos encontros casuais no parque se transformaram em caminhadas regulares, depois em jantares e, eventualmente, em algo mais. Com Carlos, encontrei uma conexão que nunca havia experimentado antes, uma parceria baseada em respeito mútuo, compreensão e amor genuíno. Ele me aceitava como eu era, com todas as minhas cicatrizes e bagagens emocionais. E eu fazia o mesmo por ele. À medida que os anos passavam, minha vida assumiu uma nova forma, uma que eu nunca poderia ter imaginado durante aqueles dias sombrios de traição e perda. Miguel e eu continuamos a trabalhar em nosso relacionamento, e embora nunca tenha voltado a ser exatamente como era antes, encontramos um novo equilíbrio, uma nova compreensão. Jéssica permaneceu uma amiga próxima, e o pequeno Tiago cresceu conhecendo-me como uma espécie de avó honorária. Tomás permaneceu uma figura distante, ocasionalmente ouvida, mas nunca mais uma parte ativa de nossas vidas. Olhando para trás, para a jornada que me trouxe até aqui, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções, tristeza pelo que foi perdido, raiva pelo engano, mas também gratidão pela força que descobri em mim mesma e pelas novas conexões que fiz ao longo do caminho.
minha vida virou de cabeça para baixo, é verdade. Mas das cinzas daquela destruição, eu construí algo novo, algo mais forte e mais autêntico do que jamais tive antes. E por isso, apesar de tudo, sou grata. Enquanto me sento na varanda do meu apartamento, observando o pôr do sol com Carlos ao meu lado, Miguel e sua nova namorada chegando para o jantar, e Jéssica com o pequeno Tiago não muito atrás, não posso deixar de sorrir. A vida é imprevisível, às vezes cruel, mas também incrivelmente bela em sua capacidade de nos surpreender, de nos oferecer segundas chances e novos começos. Esta é a minha história, uma história de traição e perda, mas também de resiliência, perdão e, acima de tudo, amor. Um amor que, no final, provou ser mais forte do que qualquer engano, mais duradouro do que qualquer mágoa. Um amor por mim mesma, por minha família reconstruída e pela vida que consegui criar das ruínas do meu passado. E enquanto o sol se põe no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e ouro, sinto uma profunda paz se estabelecer sobre mim. Não importa o que o futuro possa trazer, sei que estou pronta para enfrentá-lo, mais forte, mais sábia e, finalmente, verdadeiramente livre.